Vamos para o nosso oitavo vídeo. Estamos falando de envolvimentos no passado. Nesse vídeo vamos estar falando de pessoas que se envolveram com perversão sexual e se vincularam através dos laços de alma ilícito. A sexualidade é tratada na Bíblia de uma forma muito clara e natural. A primeira referência ao sexo na Bíblia acontece na ocasião que Deus criou o homem e a mulher, e ao abençoar o primeiro casal, Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:28. Isso significa que, originalmente, o sexo não é pecado. O sexo tem a função de unir e procriar conforme o propósito de Deus. Em Gênesis 2, versículo 24, Deus fala: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na linguagem de hoje, diz da seguinte maneira: e por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. A união sexual entre duas pessoas a torna uma só carne, uma só pessoa. Deus criou uma ligação abençoada entre almas, entre pessoas, baseada no relacionamento ao qual nós chamamos de casamento. Toda relação sexual fora da aliança do casamento gera laços de alma pecaminosos. Toda relação sexual fora do casamento é desobediência à palavra de Deus, é pecado perante os olhos de Deus e gera um laço de alma. As ligações de alma formadas nos relacionamentos iníquos são laços espirituais invisíveis entre as almas das pessoas, com o propósito de controlar, manipular, dominar e escravizar. Essas ataduras podem ser formadas através de pecados sexuais, como a fornicação, o adultério, o homossexualismo, o estupro, a pedofilia e a bestialidade. A fornicação é a relação sexual entre os solteiros. O adultério é a relação sexual com pessoas que estão casadas com outras pessoas. O homossexualismo é a relação sexual com pessoas do mesmo sexo. O estupro é a relação mediante a força e a violência. A pedofilia é a relação com crianças. E a bestialidade é a relação com animais. Em toda relação sexual ocorre um pacto. Embora a pessoa não saiba o que está acontecendo, ela se torna um com o seu parceiro, pois se une não só no físico, mas também na alma e no espírito. Uma das portas mais comuns pelas quais os demônios têm acesso à vida é através da relação sexual. Há uma transferência de espírito. Os demônios eles podem ser transferidos facilmente de uma pessoa a outra através dessas ligações de alma. Por isso é essencial a identificação e o rompimento dessas ligações malignas. Então há um pacto na relação sexual, há uma transferência e há também uma ligadura, as pessoas permanecem ligadas. Daí a necessidade da quebra do laço de alma e das vinculações. Em Atos, capítulo 15, versículo 28 a 29, onde os apóstolos, na direção do Espírito Santo, estão vendo entre a antiga aliança e a nova aliança, quais seriam as práticas necessárias que, na nova aliança, as pessoas deveriam se abster. E eles falam: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vai bem. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Há essa relação entre a idolatria e a sexualidade. Vemos, testemunhamos no atendimento, várias pessoas que chegam opressas, que chegam com a vida amarrada, com a vida paralisada, que chegam com vários sintomas, que se envolveram em rituais de culto aos ídolos, porém elas nunca estiveram nesses lugares, nunca fizeram pactos com entidade nenhuma, mas elas receberam demônios que foram transferidos por pessoas que elas tiveram relações sexuais e essas pessoas estiveram envolvidas no culto aos ídolos. A idolatria e essa prática da relação sexual ilícita já vem sendo dita, proibida ao longo de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, quando se fala dos prostitutos
cultuais. Já existia em Jerusalém os prostitutos e as prostitutas cultuais, que eram homens e mulheres que ficavam nos templos ou nas casas, que praticavam rituais de adoração aos ídolos. E tinham a função de, através de atos sexuais, cultuarem diversos deuses. Era uma espécie de sacerdote dos deuses que satisfaziam esses deuses através dos atos sexuais. E em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não traga ao santuário do Senhor, seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Vemos na nova aliança, em Cristo Jesus, na cidade de Corinto, onde o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, nos fala da seguinte maneira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 18. A necessidade desse entendimento para que tenha um arrependimento e a confissão. O arrependimento é a primeira condição para se obter uma verdadeira libertação e uma profunda cura interior. Toda restauração passa pelo arrependimento. Então, a necessidade desse entendimento, de conhecer essa verdade. Até porque, no meio evangélico, muitos líderes entendem que essa doutrina de quebra de maldição, de laços de alma, é uma heresia. Mas nós testemunhamos, através do atendimento, que existe sim vinculação de pessoas através das relações sexuais e há também transferência de espíritos malignos. Nós testemunhamos várias pessoas que chegam e quando elas entendem, se arrependem e desejam confessar cada envolvimento sexual fora da aliança do casamento, e quando são citados determinados nomes, as pessoas começam a colocar coisa para fora, recebem curas, recebem libertação, quando elas se desvinculam das outras pessoas através da quebra do laço de alma. Além do testemunho, nós temos também visto sintomas. O que é isso? Pessoas que já estão em Cristo, que já são nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, mas ainda tem sintomas que têm algum distúrbio na área da sexualidade. Quais são esses sintomas? Compulsão. Quando não se consegue controlar determinado comportamento. A pessoa está em Cristo, é nova criatura, mas ainda está presa à masturbação e à pornografia de forma compulsiva. Também, 2, a pessoa está envolvida com fantasias sexuais, tem sonhos eróticos repetidos, frequentes, sente à noite como viesse algo no quarto para tocar, como se fosse uma visitação noturna. Isso é sintoma de pessoas que precisam de libertação na área sexual. Também muito citado e muito escondido no meio evangélico é a frigidez, é a falta de desejo sexual, tanto do homem quanto em mulheres, dentro do casamento. Deus criou a relação sexual para ser realizada dentro do casamento. Um casamento que não está tendo relação sexual também está com alguma fragilidade, há algo errado também, e eu digo, ainda está vivendo em desobediência. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, nos orientava da seguinte maneira: não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, esse texto está falando que as pessoas não devem se separar, não devem ficar sem ter relações sexuais, porque ficará com uma fragilidade onde Satanás irá tentar nessa abstinência. Há a opressão dos espíritos de perversão sexual. Pessoas que estão debaixo dessa opressão. No homem, a pessoa influenciada por esses espíritos de perversão
passa o dia inteiro pensando em sexo, não consegue se desligar desse pensamento, fica em busca de novas parceiras, não consegue se controlar, masturba-se com frequência. Já na mulher, esse espírito de perversão leva as mulheres a andarem nuas ou com pouca roupa, levam a se exibirem sexualmente, muda o andar, muda a maquiagem, muda o jeito de falar, quando elas estão sendo opressas por esse espírito de perversão. Vimos também no atendimento várias mulheres que chegaram opressas com os espíritos de perversão sexual. A idolatria no país reverencia entidades das águas, tanto dos mares como dos rios, e essas entidades das águas estão relacionadas aos espíritos de perversão sexual. Vemos também mulheres que têm problemas na coluna, porque há uma entidade que se assenta na coluna das mulheres, os Exus femininos, causando enfermidade nas mulheres, sobretudo enfermidade na coluna, com dores, e também através desse ponto de contato maligno, elas manipulam as mulheres espiritualmente, levando à perversão sexual. Então, a necessidade de quebra de laço de alma. Não somente os vínculos ocultistas que podem permanecer após a conversão, existem também as ligações sexuais que precisam serem quebradas. Nós vamos no próximo vídeo dar continuidade, certo? A quebra de laços de alma e as antigas ligações com perversão sexual. Que Deus e Cristo os abençoe e até o próximo vídeo.